Pessoal, vamos falar sobre programação e descentralização orçamentária e financeira, ok? Semana 10, dia 6, primeira questão. O órgão público que precisar descentralizar dotações do seu orçamento para outras unidades gestoras de outro órgão público. Está mandando para outro órgão público, vai ser o que? Um destaque. Perfeito, questão correta. Veja, se eu pegar essa figura aqui, eu resolvo a maioria das questões quando trata de programação orçamentária aí, ok? Ou descentralização orçamentária. Então veja, aqui que ele está a resposta da questão. Então se ele fosse falar do órgão central, encaminhando para o órgão, para a unidade orçamentária, ou órgão central para o setorial, certo? Ia ser o que? Uma dotação. Quando desce na mesma estrutura do órgão, por exemplo, uma UGR, unidade gestora, vai ser aqui uma provisão. Por outro lado, quando ele sai dessa estrutura dele e vai para outra qualquer aqui, para um outro órgão, isso aí vai ser chamado de destaque. Então é isso que a questão está cobrando, então a questão está correta. Questão 2, dotações orçamentárias descentralizadas podem ser empregadas em programas de trabalhos distintos do original, desde que autorizado por decreto. Se assim fosse possível, então não precisaria de LOA. Então isso daqui seria o que? Uma manobra, certo? Vamos supor ali, eu tenho lá o Ministério da Saúde, lá no Ministério da Saúde eu tenho um programa de trabalho no qual eu tenho lá um valor de 10 mil. Aí eu penso, não, eu não vou utilizar nesse programa de trabalho, eu vou fazer o seguinte, vou mandar lá para o Ministério da Cidadania, lá no Ministério da Cidadania, e vou utilizar esse valor no Ministério da Cidadania, mas eu vou usar num PT distinto, plano de trabalho distinto. Isso aí seria uma burla? Seria. Mas se fosse autorizado por decreto, isto aqui está o que? Na LOA, ok? Na LOA. Nenhum programa de trabalho poderá ser iniciado sem prévia inclusão ali na LOA, sem estar autorizado na LOA. Então, nada de decreto, questão errada. Veja, aqui tem o decreto, as dotações descentralizadas serão empregadas obrigatória e integralmente na consecução do objeto previsto pelo programa de trabalho pertinente, respeitada fielmente a classificação funcional programática. Da mesma forma, o manual de contabilidade aplicado ao setor público vai trazer a mesma situação. Então, questão errada, portanto. 3. Caso determinado órgão público descentralize parcela do seu orçamento a outro por meio de destaque, a gente viu na primeira questão que a classificação funcional e estrutura programática da despesa não serão alteradas. Perfeito? Acabamos de olhar na questão terceira aí também. Perfeito, questão correta, portanto. Veja, agora eu vou usar o manual de contabilidade aplicado ao setor público, vai dizer que nas descentralização as dotações serão empregadas obrigatória e integralmente na consecução do objetivo previsto pelo programa de trabalho pertinente, respeitada fielmente a classificação funcional e a estrutura programática, ok? Então não pode ser alterado. Então, portanto, a única diferença é que a execução da despesa orçamentária será realizada por outro órgão ou entidade, certo? Então, ela não poderá ser alterada. Questão correta, portanto. 4. A dotação caracteriza-se pela descentralização orçamentária entre unidade central, que é a SOF, de programação orçamentária, para um órgão setorial, que é o Ministério da Saúde, por exemplo, contemplado diretamente no orçamento. Esse
unidade setorial ela é contemplada diretamente no orçamento? Resposta: sim. Então veja que aqui dentro tem quem as unidades gestoras. Essas unidades gestoras elas não estão no orçamento. Já o órgão setorial, que também é chamado de unidade orçamentária, ele sim consta no orçamento. Então, quando ocorre o que? Essa dotação, essa descentralização da SOF para o Ministério da Saúde, o nome é chamado de quê? De dotação. Correto? Correto. Questão correta. Veja, aqui nós temos então, quem é esse daqui? Esse daqui é o que? É a nossa unidade central. Aqui em cima nós temos a unidade central. E aqui embaixo nós temos quem? A unidade orçamentária ou unidade setorial. E a descentralização orçamentária para cá vai ser chamada de dotação. Correta questão, portanto. Questão 5. As transferências para uma unidade supervisionada que tenham destinação específica em legislação vigente não devem constar dos limites de saques aprovados para a unidade orçamentária detentora dos créditos orçamentários. Resposta: errado. Precisa sim. O que ele está dizendo aqui? Eu tenho uma unidade orçamentária, certo? Nessa unidade orçamentária aqui, ó, ou a setorial, ela consta na LOA lá, por exemplo, lá 10 bilhões. Perfeito? No orçamento. Então consta 10 bi. Então veja, as transferências para a unidade supervisionada que tem destinação específica, então eu vou tirar daqui agora e vou mandar para uma unidade gestora. Um recurso desse 10 bi eu mandei 1 bi para cá. Certo? Então, que tenham destinação específica em legislação vigente não devem constar dos limites de saques aprovados aqui em cima. Então, o limite de saque, ou seja, o recurso daqui de cima, não vai ser tirado desse limite dos 10 bis para vir para cá. Não teria sentido, certo? Não teria sentido. Então, eu preciso obedecer o que está previsto na LOA, certo? Ainda que tenha uma legislação específica que conste aí em legislação vigente aí esses valores para essa unidade supervisionada, certo? Então, ainda que tenha destinação específica em legislação vigente, eu preciso sim tirar do limite de cima, senão vai sair da onde? Não existe. Então, a questão está errada. Vamos lá, 9387286 vai falar isso. Olha, as transferências para entidades supervisionadas, inclusive quando decorrem de receitas vinculadas ou com destinação especificada na legislação vigente, constarão de limites de saques aprovados para a unidade orçamentária, para o no caso o Ministério da Saúde, aí como trouxe no exemplo, a qual os créditos sejam atribuíveis de acordo com o cronograma aprovado, ok? Então a questão não teria sentido se não tivesse isso, ok? A questão então está errada porque devem constar. A questão 6ª é uma questão aí tirada do manual do cão, com perdão da palavra. Veja, os requisitos operacionais obrigatórios ao parecer de descentralização orçamentária. Para fazer um parecer de descentralização orçamentária, o manual que ele seguiu aí para tirar essa questão aí na área da auditoria, ele vai ter que falar sobre o objeto do gasto. Aqui seria mais por lógica, a gente resolveria. Se eu estou falando numa descentralização orçamentária, se eu estou falando que estou emitindo um parecer de descentralização orçamentária, eu teria que especificar
no que eu vou gastar, então objeto do gasto, qual o valor que eu vou gastar, certo? E a unidade gestora que vai descentralizar o crédito ao G que encaminha e ao G que recebe, certo? Então seria isso que está dizendo aí. Uma questão ruim, certo? Ruim porque vai tirar do manual aí. Mas veja, o parecer de descentralização deverá explicitar o objeto gasto, o valor solicitado, a unidade gestora que está descentralizando o crédito e a unidade recebedora do crédito, e se a descentralização está de acordo com a legislação vigente, ok? Então esses são os requisitos mínimos para o parecer de descentralização. 7. A autorização orçamentária para despesas discricionárias está condicionada ao atendimento prioritário das despesas obrigatórias nos termos de disposição constitucionais e legais. O que ele está dizendo aqui? Que eu tenho dois tipos de despesas. As despesas, elas podem ser discricionárias e as despesas podem ser também o que? Obrigatórias. Quais são as despesas obrigatórias? Por exemplo, como ele trouxe, as legais. Quais são as legais? Por exemplo, a remuneração de servidor. Isso que é uma despesa obrigatória? Sim. Então, primeiro eu tenho que atender as despesas obrigatórias para depois do que sobrar, eu vou utilizar para as despesas discricionárias, ok? Questão até aqui, então, está correta. Perfeito. Então, vamos continuar. Entre as despesas discricionárias, consideram prioritárias. Agora ele está dizendo assim, primeiro eu coloco as despesas obrigatórias, depois despesas discricionárias e dentre elas eu vou verificar aqui. Entre elas consideram-se prioritárias as destinadas a projetos, em detrimento às atividades e às operações especiais. Não. O que eu considero prioritário? Prioritário quem? Os prioritários são as atividades, em detrimento a projetos. Por que vem atividades antes, pessoal? Porque projeto ela o que? Ela é uma despesa que vai ser por um tempo determinado, certo? Por exemplo, eu vou construir uma rodovia, então tem um início, meio e fim. Já as atividades é para a manutenção de alguma atividade. Então, manutenção que vai ter sempre. Exemplo, construir um hospital. Ao construir um hospital, eu vou ter um serviço de limpeza. Esse serviço de limpeza ele não é despesa obrigatória, porque não está na Constituição Federal e nem em legislação específica, nem em uma lei que obrigue essa despesa, mas vai ser o que? Uma despesa discricionária, perfeito? Só que se eu tenho um contrato, esse contrato é de 5 anos, né? 12, ou seja, de 12 em 12 renováveis, até chegar aos 60 meses. Então este recurso, esta despesa vai ser prioritária em considerando aí o projeto. Quer ver um exemplo? Fica mais claro. Eu tenho um hospital construído. Eu tenho um hospital 2 a ser construído. Esse hospital aqui eu tenho agora despesas com, por exemplo, vigilância, com limpeza, cooperagem. Perfeito? Essas despesas aqui me custam por ano
5 milhões, por exemplo, ok? 5 milhões. Agora eu tenho aqui um outro hospital que vai me custar que é um projeto, certo? Então isso aqui são atividades e isso aqui é um projeto. Agora esse projeto que vai me custar, vamos supor que fosse os mesmos 5 milhões, certo? E agora eu tenho na minha LOA como despesa orçamentária, despesa discricionária, perdão, 5 milhões. Qual que eu vou priorizar? A despesa A ou a despesa B? Eu vou priorizar quem? A despesa A, porque não teria sentido eu construir um novo hospital e não ter recurso para a manutenção dele. Ou seja, a atividade ela será prioritária em detrimento ao projeto, ok? Então, aqui voltando para questões, consideram-se prioritárias destinadas a atividades, perfeito? Então a questão está errada por isso. Questão 8ª, o comportamento financeiro da instituição pública deve ser o produto da execução de determinada programação, a qual se reveste de forma orçamentária. O que ele está dizendo aqui? Está falando que existe na instituição quem? O financeiro e o orçamentário. Perfeito? E aí ele diz que deve ser o financeiro, ele deve ser o produto da execução de determinada programação, o qual se reveste de forma orçamentária. Ou seja, se ele é o produto, se eu tenho lá um orçamento, certo? Para ficar mais claro aqui, ó, de 10 mil, perfeito? Tem um orçamento de 10 mil, agora eu vou fazer uma nota de empenho de 10 mil, perfeito? Fiz isso. Agora, o comportamento financeiro da instituição deve ser o produto da execução da orçamentária. Estou executando aqui, foi a execução orçamentária. Agora vai vir quem? A financeira. Agora eu vou fazer o que? O pagamento. Então, quando ao pensar no pagamento, eu vou levar em consideração quem? O produto que ocorreu aí, ou seja, uma nota de crédito de 10 mil, que agora eu vou fazer o pagamento. Então veja a questão agora. Comportamento financeiro, que é esses 10 mil aqui, nada mais é do que o produto de quem? Daqui para cá, que é quem? É a execução de determinada programação. Aqui foi a execução de determinada programação que se reveste da forma orçamentária. Então ocorreu o que? A execução orçamentária aqui, e a financeira foi nada mais do que o produto da orçamentária. Então, questão correta. Aqui vai estar especificando que acerca até 30 dias após a publicação dos orçamentos. Então aqui está falando do orçamento, a LRF, nos termos em que dispuser a LDO, observado exposto na linha C e tal, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira. Então veja que a programação financeira é quem? O produto de quem? Do orçamento, em especial da execução. 9. Constitui operação de descentralização interna a transferência de crédito referente à dotação global não consignada especificamente a nenhum ministério ou órgão, quando efetuada de uma unidade
orçamentária a uma unidade administrativa do mesmo ministério ou órgão. Então ele está falando aqui, o O estou mandando para uma unidade gestora, certo? Quando eu estou fazendo isso, está ocorrendo uma descentralização interna, está ocorrendo descentralização interna. Perfeito? Quase perfeito. Veja, eu estou trazendo aqui para baixo, está tendo aqui uma provisão, certo? Provisão. Tranquilo? Agora volta aqui. Então, constitui uma operação descentralização interna. É uma descentralização interna? Sim. Agora, o que está errado? A transferência de um crédito é referente à dotação global. Não tem dotação global. Não consignado especificamente em nenhum ministério. Isso aqui que está errado. Certo? Que não tem, nós não temos a dotação global. Então, está errada a questão por isso. A programação financeira é um instrumento introduzido a partir da vigência da LRF. Na realidade, ela foi introduzida pela 4320 de 64 e depois foi aperfeiçoada. Aperfeiçoada por quem? Aí sim, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o introduzido está errado, certo? A partir da 4320, aperfeiçoado pela LRF. Veja, aqui, imediatamente após a promulgação da Lei do Orçamento, e com base nos limites fixados, o Poder Executivo aprovará as cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar. Aqui ele está falando sobre quem? O financeiro. Programação financeira, que a questão está cobrando. E na LRF vai trazer então após 30 dias agora, não é mais após 30 dias, perdão, a LDO, blá, 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 o Executivo estabelecerá a programação financeira. Então aqui a programação financeira e o cronograma de execução que mensal de desembolso. Aqui era o que? Cotas trimestrais. Aqui já aperfeiçoou para mensal, ok? Então a resposta correta seria a partir da programação financeira, é um instrumento introduzido a partir da 4320 aperfeiçoado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Galera, subindo o nível aí, beleza? Estamos chegando aí ao nosso objetivo. Estamos quase terminando aí a nossa querida administração financeira orçamentária. Um abraço e até a próxima.